Paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar a Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão."
Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Que Maria Imaculada nos ampare, nos ilumine e nos guie, que estejamos revestidos da Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, deste dia glorioso, deste grande dia luminoso, dia do Senhor, dois discípulos caminhando para Emaús e conversavam sobre tudo o que tinha acontecido com o nosso Senhor Jesus Cristo Redentor, o Rei do Universo. Que eles falaram que pensavam que ele iria libertar a Israel, e conversavam de tudo o que tinha acontecido, de sua paixão, de sua crucifixão e morte, e seu sepultamento. E logo, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado apareceu conosco conversando com eles, e eles não reconheceram. Só chamaram Jesus, tu és o único peregrino em Jerusalém. Jesus, o ressuscitado, conversando com os dois discípulos no caminho de Emaús, Cleofas e o outro que não encontramos o nome, e eles não reconheceram nada, só pensaram que Jesus era um peregrino em Jerusalém. E contaram tudo o que aconteceu. E, portanto, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, os discípulos no caminho de Emaús, Cleofas e o outro, estavam muito com máscara, não conseguiam tirar a máscara para ter a fé, para enxergar o ressuscitado que estava conosco. E tantas vezes nós estamos com uma máscara e não enxergamos bem o que precisamos enxergar, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. E depois, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo, vendo que eles falaram de tudo o que aconteceu, falaram das mulheres que foram ao túmulo, que foi Maria Madalena e a outra. E o Senhor ressuscitado disse para elas, alegrai-vos. Depois, novamente, no Evangelho segundo João, o Senhor ressuscitado apareceu a Maria Madalena. Mulher, por que choras? E hoje, no Evangelho segundo São Lucas, que este santo Evangelho nós meditamos também na quarta-feira da 8ª da Páscoa, e hoje, neste terceiro domingo da Páscoa, estamos meditando. E os discípulos de Emaús, no caminho para Emaús, estavam com a máscara, estava trancado atrás das portas, que o Senhor ressuscitado ali conosco no meio deles, e eles não reconheceram que era o Senhor. E depois o Senhor chamou a atenção deles. Como sois sem inteligência e lentos para crer? E portanto, depois que o Senhor chamou a atenção deles, o nosso Senhor Jesus Cristo explicou a Sagrada Escritura, começando por Moisés, do Pentateuco até a realidade do Antigo com o Novo Testamento. E depois que o nosso Senhor Jesus Cristo explicou as Escrituras, que eles
disseram: fica conosco, Senhor, pois já é tarde e a noite vem chegando. Já foram acordando, já foram abrindo a inteligência. E o Senhor entrou, sentou-se na mesa com eles e partiu o pão. E só reconheceram o ressuscitado no partir do pão. E nós estamos com a fé viva, enxergando o transcendente, porque os discípulos no caminho de Emaús só viam o imanente, o ressuscitado, o Deus Salvador ali conosco, no meio deles, caminhando conosco, e eles disseram que Jesus era um peregrino em Jerusalém. Mas depois que eles tiveram inteligência, que a inteligência deles se abriram, que eles enxergaram com os óculos da fé o ressuscitado no partir do pão. E conversaram tanto no caminho para Emaús, conversando e o ressuscitado ali conosco, conversando com eles e testando a fé deles, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. A hora que Jesus disse: o que foi? E eles falaram de tudo o que aconteceu com Jesus. E Jesus ali presente conosco, caminhando conosco. Jesus testando a fé deles. E também Jesus, o ressuscitado, testa a nossa fé, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Por isso, precisamos ter uma fé viva, enxergar o transcendente, amar o mundo, ver Deus o Todo-Poderoso nas coisas do mundo, nas coisas que Deus criou, ver Deus nas pessoas, enxergar Deus nas pessoas, enxergar o transcendente no imanente, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. E no partir do pão, reconheceram o ressuscitado. E depois o ressuscitado desapareceu da frente deles. Foi para outro lugar, foi revelar para outro lugar às outras pessoas a vitória que ele ressuscitou. E nós, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, temos que ter uma fé viva, que enxergar o transcendente no imanente, enxergar Deus o Todo-Poderoso nas coisas, no mundo, nas pessoas, nas coisas que ele criou. E depois ficaram com o coração ardendo. Ainda ficaram conversando quando Jesus falando de quando Jesus explicava as Escrituras. Jesus chegou caminhando, nós vemos a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. A conversa explicando as Escrituras, nós vemos a humanidade. E depois, no partir do pão, a humanidade e a divindade. E depois ficaram com o coração ardendo de alegria. Perguntaram se o coração não estava ardendo quando ele explicava as Escrituras pelo caminho. E então, naquela mesma hora, depois que conversaram do coração ardendo, levantaram e foram para Jerusalém, onde lá encontraram os 11 discípulos reunidos em oração. E portanto, eles contaram aos 11, realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Portanto, nesta perícope, contaram aos 11, Simão estava conosco. E então, os dois, que é Cleofas e o outro, que não encontramos o nome, contaram tudo, como reconheceram Jesus no partir do pão, o que conversaram no caminho e só reconheceram no partir do pão. Testemunharam tudo com amor. Por isso, tenhamos uma fé forte, creiamos, tenhamos fé, que o ressuscitado está conosco.
Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam no ressuscitado e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Porque que merecestes trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua Mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estejamos juntos, partindo o pão, e permaneçamos no ressuscitado.
céus das serras, para vos deixar os pés. Virgem Maria Aparecida, nossa vida e nossa luz, dai-nos sempre nesta vida, paz e amor, ó Jesus. Dai-nos sempre nesta vida, paz e amor, ó Jesus. Estendei os vossos braços e trazeis no peito em cruz, para nos guiar os passos para o reino de Jesus. Virgem